Considerando a necessidade de avaliação do desempenho das empresas, em particular do seu sistema de operações, um outro tipo de indicador que é sem preocupação são aqueles relacionados a custo. Nós já vimos um indicador ligado à produtividade, em que nós conseguimos avaliar o grau de utilização de recursos, e de uma forma ou de outra tem relação com custo. E vamos ver agora uma outra abordagem que permitirá que os gestores também tomem decisões agora voltadas a outros tipos de problemas, de necessidades que surgem em seu dia a dia. Esse indicador é o custo. Lembrem que não dá para a gente considerar os indicadores de desempenho de uma forma isolada. Não posso me preocupar só com custo, só com produtividade. Mas, na verdade, lembrem que na unidade 1, quando nós vimos indicadores objetivos de desempenho, nós vimos que existem algumas situações, algumas características que as empresas devem procurar alcançar para se tornarem mais competitivas. E aí nós vimos a questão do custo. Se ela tem um bom processo, ela pode ter um custo operacional baixo e cobrar preços mais baratos. Tem a questão da qualidade, atender exatamente o que o cliente quer, garantindo a agregação de valor. O prazo de entrega tem que ser atendido, se possível até de forma mais rápida. A flexibilidade, que é a capacidade de ajuste às novas necessidades ou quantidades que eventualmente surgem. E a confiabilidade, que é garantir que tudo aquilo que foi acordado, que foi combinado, seja efetivamente cumprido. E hoje em dia o serviço também é um aspecto importante, já que sem um bom serviço associado mesmo a um produto, é difícil você conseguir atender uma necessidade, fornecer uma solução para um problema, para uma dificuldade que o cliente esteja tendo. Então, esses 6 elementos são fundamentais na avaliação de desempenho de uma empresa moderna e devem ser considerados sempre que possível em conjunto. Mas a nossa intenção agora, nesse momento, é o custo. E nós sabemos que, quando se fala em custo, a gente consegue observar 2 aspectos muito relevantes ligados a ele, 2 classificações, que seriam os custos fixos e os custos variáveis. A diferenciação entre fixo e variável está vinculada à dependência, ao impacto que o volume tem na sua quantificação. Então, se eu aumentar o volume, se eu passar a produzir mais, ou vender mais, ou atender mais clientes, o custo aumentar, ele é variável. Porque ele varia em função desse volume, ele varia em função da quantidade de produtos ou serviços que são gerados por esse sistema. Já o custo fixo é aquele que não se altera, independente do volume. Eu posso não atender cliente nenhum, eu posso não fabricar nenhum produto, e esse custo é exatamente o mesmo, em comparação a uma situação em que eu atenda muitos clientes e fabrique um volume muito grande de produtos. Tá? Um exemplo de custo fixo, tradicionalmente colocado dessa forma, é o aluguel. Imaginem que nós tenhamos um galpão no qual a nossa produção é feita, uma sala na qual onde os clientes são atendidos, e tanto faz eu atender muitos clientes 24 horas por dia, ou não atender ninguém, no final do mês eu vou ter que pagar o mesmo aluguel. Então esse é o custo fixo. Já o custo variável, vamos imaginar, se eu preciso usar uma matéria-prima para fabricar determinado tipo de material e eu não fabrico nada, eu não vou gastar essa matéria-prima, eu não vou precisar comprá-la. Ao contrário, se eu vou fabricando mais unidades, um volume maior dessa matéria-prima será utilizado. Tá? Então, matéria-prima, energia usada nos equipamentos, insumos diversos, são custos variáveis que precisam ser também quantificados. A importância dessa classificação é que nós vamos utilizar para o cálculo do ponto de equilíbrio, que é a abordagem que nós vamos utilizar, essa divisão. Então é importante que a gente entenda o que é um custo fixo, o que é um custo variável, porque somente com essa caracterização a gente vai ter condição de interpretar corretamente alguns resultados que vão ser gerados. Bom, outro aspecto que nos leva a compreender a importância de gerenciar os custos, indicadores relacionados a custo, é uma mudança no cenário no qual as empresas estão inseridas.
Anteriormente, algum tempo atrás, a gente podia dizer que a equação base era essa que vocês estão vendo, ou seja, o preço de venda era definido pela empresa, simplesmente agregando ao seu custo operacional o lucro que ela gostaria de ter. Então não importa qual era o custo, 100, 200, 1000, não importa qual era o custo. Ela jogava em cima desse valor o lucro que ela gostaria e assim era o preço de venda. Funcionava por quê? Porque não tinha competição. O cliente não tinha opção, então ele acabava tendo que comprar e muitas vezes pagando mais caro, arcando com a ineficiência da empresa. Se a empresa é ineficiente, o custo aumenta e ela simplesmente jogava esse aumento de custo para o cliente. Hoje em dia não, hoje tem uma mudança bem significativa, que é o fato de que não é mais a empresa que dita o preço, hoje o preço é ditado pelo mercado. Tá? Esse preço a gente pode considerar como algo fixo, como algo que não pode ser mudado pela empresa, porque se ela quiser aumentar, ela não vai vender. O mercado não paga. As opções dos clientes são muitas e dessa forma ele precisa é, receber ofertas compatíveis com esse parâmetro estabelecido no mercado. Então, se nós temos um preço de mercado fixo e o nosso custo aumenta, o nosso custo é alto, vejam, o que vai acontecer com o lucro? Ele vai diminuir. Nesse contexto em que o preço é fixo, a única forma do lucro aumentar é reduzir o custo. É o elemento que está sob a alçada, sob o domínio da empresa. Isso pode ser visto também por esse gráfico, percebam, em que nós temos aqui uma situação 1, aqui nós temos à esquerda uma situação 1 e aqui nós temos à direita uma situação 2. Comparativamente, vejam, aqui nós temos um custo maior. O custo da situação 1 é maior do que o custo da situação 2. Considerando que o preço é fixo e não pode ser alterado, o que acontece? O lucro da situação 1 acaba sendo menor. E o lucro da situação 2, em decorrência dessa redução de custo, pode ser aumentado. Tá? Então, isso demonstra a importância dos gestores conhecerem os custos da sua organização, gerenciarem esses custos e tomarem decisões com base nesses parâmetros. Bom, mas nós não vamos, ao longo desse nosso estudo, quantificar custos operacionais, não vamos fazer esse levantamento. Nós vamos considerar que esses custos já foram levantados. E o que nós queremos é a condição de tomar uma decisão importante baseado nesses custos, que está vinculado à própria definição de ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É aquela quantidade, aquele ponto de trabalho, que resulta em lucro zero, ou seja, receita total igual a custo total. Então existe um ponto que vai corresponder a uma quantidade e, por consequência, a uma receita que vai fazer com que os custos se igualem ao faturamento e, consequentemente, resulte em lucro zero. E para nós mensurarmos esse ponto de equilíbrio, nós precisamos de algumas informações. O custo fixo, percebam como ele vai ser importante nessa determinação, o custo variável total e o custo variável unitário, levando em conta que o custo variável total é o unitário multiplicado pela quantidade fabricada ou a quantidade de clientes atendidos, o custo total, que é o fixo mais o variável, a soma dos dois, a receita, que nada mais é do que o preço vezes a quantidade vendida, que nós vamos considerar que é igual à quantidade fabricada, tá? Ou seja, não vai haver estoque, o que nós fabricarmos, nós vamos vender, é uma suposição para simplificar um pouco mais o nosso cálculo, a própria quantidade, o preço de venda e o lucro desejado. Essas são as informações básicas que nós vamos trabalhar para chegar à definição e ao cálculo do ponto de equilíbrio. Em uma análise gráfica, é importante a gente observar que um primeiro componente dos que foram colocados no slide anterior, daquelas informações que foram especificadas, é o custo fixo. Então, como é que funciona o custo fixo? Percebam que ele tem um comportamento horizontal. O custo fixo apresenta esse comportamento horizontal, indicando que
para qualquer quantidade que você comercialize, que você venda, que você produza, esse custo é estável. Então, posso fabricar zero, esse vai ser o meu custo fixo, aumentar uma certa quantidade, continua sendo o mesmo custo fixo, aumentar mais ainda, o custo fixo permanece inalterado. É a definição que nós já havíamos visto. Por outro lado, o custo variável apresenta como comportamento uma reta inclinada, partindo da origem. Por que partindo da origem? Porque nesse ponto equivale a uma quantidade igual a zero e, portanto, o custo variável é igual a zero. E à medida que essa quantidade vai aumentando, percebam, o que vai aumentando, o que vai acontecendo com o custo variável? Ele também vai aumentando. Quanto mais nós produzimos, quanto mais para a direita nós estamos, maior vai ser esse nosso custo variável. Atentem para o detalhe de que essa reta tem uma inclinação, que poderia ser um pouco diferente, né? Ela poderia ser, por exemplo, mais inclinada ainda do que ela é. Perceba que eu desenhei 3 retas de custo, cada uma com inclinações diferentes. Então, temos essa reta verde, ela tem uma inclinação menor. Temos essa reta vermelha original, com inclinação um pouco maior, e ainda essa reta azul com inclinação ainda maior. Percebam que essa inclinação é proporcional a um parâmetro importante. E esse parâmetro importante é exatamente o custo variável unitário. Podemos dizer que a inclinação dessa reta, a inclinação da reta do custo variável, ela está relacionada, ela é proporcional ao custo variável unitário. Ou seja, se eu tenho um custo variável unitário baixo, por exemplo, custa R$1, para fazer um produto eu gasto R$1. Se eu faço unidade, esse custo vai aumentar 1. Se eu faço 5, ele vai aumentar 5. Se eu faço 10, ele vai aumentar 10. Ao contrário, se o meu custo variável unitário custa R$5, se eu faço 1, ele é 5. Se eu faço 2, ele já passa para 10. Se eu passo 10, ele já passa para 50. Então, isso é representado por esse aumento bem significativo à medida que a gente vai aumentando as quantidades. A reta do custo total nada mais é do que a soma do custo fixo com o custo variável. E aí a gente percebe que ele tem um comportamento semelhante ao custo variável, ele continua sendo uma reta inclinada. Essa inclinação que ele apresenta também é proporcional ao custo variável unitário, só que ele não parte mais do zero, ele não parte da origem, ele parte do custo fixo. Tá? Já que o custo total é o custo fixo mais o variável, e para uma quantidade igual a zero, esse custo variável é zero. Portanto, nesse ponto, o custo total é igual ao custo fixo. Temos ainda o comportamento da reta de receita, que vocês veem também parte da origem, ou seja, se eu não vendo nada, se eu não comercializo nada, a minha receita é zero. À medida que eu vou aumentando a quantidade comercializada, a minha receita vai aumentando. E da mesma forma, eu posso ter uma reta mais inclinada ainda, menos inclinada, e essa inclinação é proporcional ao preço de venda. Tá? Quanto maior o preço, maior vai ser o impacto na receita a partir do momento em que eu venda unidades adicionais. Ok? E a conclusão que a gente chega é que, como nós vamos ter duas retas que acabam se cruzando, para que nós tenhamos lucro, o preço sempre vai ter que ser maior do que o custo variável unitário. Isso é bem intuitivo. Eu não posso vender algo mais barato do que quanto eu gastei para comprá-lo. Relacionando então esse fato a essas inclinações, a gente pode dizer que a reta da receita, para que a empresa seja competitiva, que ela possa ter lucro, sobreviver, deve sempre ser mais inclinada, a receita deve sempre ser mais inclinada do que o custo variável. Senão a empresa nunca vai ter um resultado positivo. Tá? Então vamos parar esse vídeo por aqui. No próximo a gente vai continuar juntando todos esses elementos num gráfico só e analisando alguns aspectos importantes ligados ao ponto de equilíbrio.